Em algum momento do caminho, você começou a se enxergar como alguém inacabado. Não de uma forma bonita, aberta e humana, como o crescimento naturalmente é, mas de uma forma mais incômoda, mais pesada, mais silenciosa. Aquela voz que sussurra: "Eu ainda não estou pronto. Ainda não cheguei lá. Ainda não sou a versão de mim que me faria sentir bem diante do mundo, diante das pessoas ou até diante da minha própria vida." E então você começou a trabalhar em si mesmo, sem parar, em silêncio, constantemente, lendo, refletindo, tentando entender padrões, tentando mudar hábitos, tentando curar feridas antigas, tentando sempre se tornando uma versão mais próxima daquela imagem final que um dia finalmente se sentiria suficiente. E não há nada de errado em crescer. Crescer é uma das coisas mais bonitas e mais corajosas que alguém pode escolher. Mas existe uma diferença entre crescer e se tratar constantemente como se fosse um problema que precisa ser resolvido. Existe uma diferença entre uma evolução verdadeira e esse projeto cansativo, interminável e exaustivo de tentar melhorar a si mesmo o tempo todo, quando, no fundo, isso é apenas outra forma da velha crença de que você ainda não é suficiente como é. De que essa versão de agora, a atual, a imperfeita, a que ainda está tentando entender certas coisas, a que ainda não curou tudo, a que ainda tropeça, a que ainda se cansa, a que ainda tem medo, essa versão ainda não se qualifica, ainda não merece descanso, ainda não merece amor inteiro, ainda não merece paz, ainda não merece ocupar plenamente o próprio lugar. Só mais um pouco, você diz a si mesmo. Só quando eu melhorar isso, só quando eu curar aquilo, só quando eu parar de errar desse jeito, só quando eu for mais disciplinado, mais centrado, mais estável, mais seguro, mais maduro, mais digno. E assim, sem perceber, a sua vida começa a ficar em espera. Não completamente, é claro. Você continua vivendo, continua fazendo coisas, continua andando, continua funcionando. Mas existe uma parte sua que fica aguardando, esperando o dia em que finalmente você vai se sentir pronto, esperando a versão terminada, esperando o momento em que poderá, enfim, relaxar dentro da própria existência. E esse dia nunca chega. Porque o problema de se enxergar como um projeto é que um projeto sempre parece ter mais alguma coisa para corrigir. Sempre existe outro padrão, outro medo, outra ferida, outro hábito, outra insegurança, outra parte sua que ainda não combina completamente com a imagem da pessoa que você acredita que deveria ser. Então, mesmo quando avança, você raramente se permite sentir que chegou a algum lugar. Mas escute isso com atenção. Você não é um projeto. Você é uma pessoa. E uma pessoa não foi feita para ficar pronta. Estamos sempre no meio de alguma coisa, sempre crescendo em alguma direção, sempre sendo uma mistura de progresso e dúvida, de força e fragilidade, de sabedoria e tropeço, de partes curadas e partes que ainda doem. Isso não é uma falha no processo. Isso é o processo. E talvez aqui esteja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Não existe uma versão sua em que tudo ficará completamente resolvido. Não existe uma versão sua em que você nunca mais sentirá medo. Não existe uma versão sua em que jamais voltará a tropeçar. A vida não se entrega desse jeito. E se você esperar estar completamente resolvido para começar a viver,
vai passar tempo demais diante de uma porta que nunca foi feita para se abrir. Porque a vida não acontece depois que você se conserta. A vida acontece enquanto você ainda está aprendendo, enquanto ainda está crescendo, enquanto ainda carrega contradições. Você não é um rascunho esperando a versão final. Você é a versão final de quem é hoje. E amanhã será a versão final de quem for amanhã. Isso não é resignação. Isso é presença. É entender que cada fase sua merece ser vivida por dentro e não observada à distância com olhar crítico. Porque o ponto nunca foi terminar você. O ponto era viver você. Viver com honestidade, com abertura, com todas as suas bordas ainda inacabadas. Você não é um projeto. Você é uma vida. E uma vida não precisa ficar pronta. Precisa ser vivida. Então, pare de esperar o momento em que finalmente sentirá que já pode começar. Você já está aqui. E este momento, com tudo o que ainda não resolveu, com tudo o que ainda está aprendendo, com tudo o que ainda dói, com tudo o que ainda está mudando, continua sendo a sua vida. E você, exatamente como está agora, não é alguém que precisa se consertar para merecer viver. Você é alguém que merece viver, enquanto ainda está se descobrindo. Você não é um rascunho esperando a versão final. Você é a versão final de quem é hoje. E amanhã será a versão final de quem for amanhã. Isso não é resignação. Isso é presença. É entender que cada fase sua merece ser vivida por dentro e não observada à distância com um olhar crítico. Porque existe um jeito sutil de se afastar de si mesmo. E esse jeito nem sempre parece rejeição. Às vezes parece autocorreção constante. Às vezes parece vigilância. Às vezes parece essa mania de se observar o tempo todo, como se você fosse um problema em análise e não uma vida pedindo acolhimento. Porque o ponto nunca foi terminar você. O ponto era viver você. Viver com honestidade, com abertura, com todas as suas bordas ainda inacabadas. Viver sem exigir de si uma pureza impossível, sem exigir uma estabilidade absoluta, sem exigir que nenhuma sombra reste. Porque maturidade não é a ausência total de conflito. Maturidade, muitas vezes, é aprender a não se abandonar nos dias em que o conflito volta. É saber permanecer com você, mesmo quando não gosta totalmente do que está sentindo, mesmo quando percebe que ainda carrega velhos medos, mesmo quando se vê repetindo padrões que pensou já ter superado. É olhar para si, não com indulgência vazia, mas com verdade e compaixão ao mesmo tempo. Você não é um projeto, você é uma vida. E uma vida não precisa ficar pronta, precisa ser vivida. Precisa ser respirada nos dias claros e também nos dias confusos. Precisa ser acolhida nas fases bonitas e também naquelas em que tudo parece mais lento, mais opaco, mais difícil de entender. Então, pare de esperar o momento em que finalmente sentirá que já pode começar. Você já está aqui. E este momento, com tudo que ainda não resolveu, com tudo que ainda está aprendendo, com tudo que ainda dói, com tudo que ainda está mudando, continua sendo a sua vida. Não é um intervalo antes dela. Não é um corredor entre quem você foi e quem um dia merecerá existir. Isto já é a sua vida. Este exato capítulo, este exato estado interno, este exato coração ainda tentando compreender algumas coisas. E talvez exista algo de muito sagrado nisso, em parar por um instante e permitir que a sua existência de hoje seja suficiente para ser vivida. Sem tanta resistência, sem tanta cobrança, sem essa guerra silenciosa contra tudo que em você ainda não encontrou forma. E você, exatamente como está agora,
não é alguém que precisa se consertar para merecer viver. Você não precisa apresentar uma versão impecável ao mundo para então se permitir descansar por dentro. Não precisa terminar todas as pendências emocionais para então se autorizar a sentir alegria. Você é alguém que merece viver enquanto ainda está se descobrindo. Merece viver enquanto ainda está reorganizando partes de si. Enquanto ainda encontra nome para certas dores. Enquanto ainda aprende a dizer não. Enquanto ainda aprende a dizer sim. Enquanto ainda aprende a permanecer. Enquanto ainda aprende a partir. Merece viver agora, não depois. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando nenhuma insegurança restar. Agora, com a sua humanidade inteira, com a sua beleza imperfeita, com a sua alma ainda em movimento. Porque talvez a verdadeira cura comece justamente aqui, quando você para de se tratar como tarefa e começa, enfim, a se tratar como presença. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, deixe o seu like para que ela possa alcançar mais corações. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa para continuar é ouvir uma única verdade no momento certo. E se fizer sentido, compartilhe com alguém que talvez também precise ouvir isso hoje. Alguém que anda se cobrando demais, alguém que talvez esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo. Alguém que, em silêncio, talvez tenha esquecido que já merece viver agora. E me conta aqui, em que momento da sua vida você sente que está esperando estar pronto para finalmente viver de verdade? Talvez colocar isso em palavras já seja o começo de um reencontro com você mesmo. E se esse tipo de reflexão toca a sua alma, fica por aqui, porque ainda há muitas mensagens como essa para lembrar você de quem é, mesmo nos dias em que tudo parece confuso por dentro.